O senhor pode me descrever o seu envolvimento nessa questão das sondas? Excelência, essa questão das sondas, na verdade, sempre foi uma questão complicada dentro de casa. Tá. Nós tínhamos duas empresas. Isso nasceu lá em 2009. Esse assunto, o projeto de sondas, na verdade, é o seguinte: lá em 2009 não existia ainda nem ideia da gente construir no Brasil. 2008, 2009, tem até uns e-mails na denúncia do Barusco pedindo nosso apoio para defender as teses da Petrobras junto à Dilma. Nasceu o seguinte: a Petrobras fez um lançamento de uma licitação para fretamento de sondas, que era um negócio da Odebrecht Óleo e Gás. E na época nós tínhamos interesse. Nós íamos comprar as sondas da Coreia e Tá. afretar a Petrobras. E a ideia era a Petrobras fazer uma licitação de 40 sondas. Eu acompanhava isso através do. Eu era presidente do Conselho da Odebrecht Óleo e Gás. E era um investimento relevante. Cada sonda, 600 milhões, era um investimento aí, eu tinha um acompanhamento mais de perto. Bom, aí a Dilma ficou chateada quando descobriu que, pô, não tem nenhum sentido. Quer dizer que a Petrobras vai fazer essa licitação e todas as sondas vão ser compradas no exterior, tá? E a Petrobras mesmo dizia que aqui no Brasil não tinha capacidade de fazer isso. E pedia nosso apoio para ajudar a Dilma a mostrar que não tinha. E no final das contas, acabou tendo um compromisso entre a Petrobras e o governo, e o governo buscou as outras as empresas para dar um certo conforto ao governo de que elas seriam capazes, que era o seguinte: o governo aceitou, lá em 2008, 2009, deixar 12 sondas serem licitadas, com o compromisso de que as outras 28 seriam depois licitadas para serem construídas no Brasil. E aí começa a discussão interna nossa, porque para o Odebrecht Óleo e Gás era ruim fazer no Brasil, porque essas sondas, quase todas as sondas do mundo foram feitas na Coreia. Talvez Sim. umas poucas foram feitas em Singapura. E o Brasil queria inventar e construir sondas aqui no Brasil. Inclusive com conteúdo nacional absurdo, que era uma briga que eu tinha, porque, para você ter ideia, a sonda feita na Coreia, que construiu quase todas as sondas do mundo, Uhum. 35, a informação que eu tive é que 35% do conteúdo é coreano. Sim. E o Brasil queria produzir uma sonda com 60% de conteúdo brasileiro, quer dizer, coisa de maluco. E aí começou a discussão, a gente descobriu, claramente os preços aqui não eram viáveis, e aí tinha uma pressão enorme, principalmente da Bahia, Jacques Wagner, e do Eduardo Campos, que era uma relação que a gente cuidava, porque a gente sabia do potencial dele, para a gente construir um estaleiro na Bahia e Pernambuco, para fazer as sondas, para participar, e a gente querendo cair fora e ficar só na parte de afretamento e comprando as Sim. sondas da Coreia. E aí o senhor vai ver, tem várias discussões aqui, a gente achando uma maneira, será que tem como compensar? A gente ganha o afretamento e compensa, mas eram empresas diferentes dentro do grupo, com sócios diferentes, não tinha como compensar uma coisa com a outra. Então, olha só, nós nunca chegamos internamente a uma conclusão, nós Uhum. nunca nos entendemos, tanto que é por isso que eu nunca acabei levando esse assunto. Agora, a pressão vinha sempre de lá para cá, a gente participava, o presidente dizia que vocês têm que participar, e vinha com esse modelo, vocês é que tem preços altos, e dizia, o preço aqui. E aí vieram, que a gente não teve nenhuma participação, vieram com a ideia da tal da Sete Brasil. Que, na verdade, qual era a ideia dela? Não sei que participação ela teve, eu acho que o Gabriel deixou claro, na época todo mundo entendia, e a gente entendia o quê? Eles sabiam que o custo de construção do Brasil era maior do que o coreano. Sim. Aí eles inventaram um modelo 7 Brasil que teria financiamento barato, custo de capital barato, e quando você joga custo de capital barato com custo de construção caro, você sai com a tarifa que é aceitável para a Petrobras. É a história, quer dizer, a tarifa de afretamento era aceitável para a Petrobras, ainda que você contrate por um preço mais caro, porque o custo de capital é mais barato. E Sim. aí vieram com o modelo de 7 Brasil, que eu nunca entendi. Aliás, eu tive a oportunidade de falar com vários acionistas da 7 Brasil e dizer, ó, não sei qual é a conta que a conta não fecha. Tanto é assim que a empresa Odebrecht Óleo e Gás, ela se tornou sócia da Sete Brasil nas sondas que ela ia operar. E a gente tinha dois negócios, de operação e o investimento das sondas. Sim. O investimento das sondas era um mau negócio. A gente conseguia compensar um pouco pelo negócio de operação, mas era um mau negócio. Mas no fundo, é aquela história, vem a pressão,
Outro dia, por exemplo, a Dilma uma vez me deu uma bronca, porque Lula foi lá no estaleiro lá em visitar Suape, e Eduardo Campos comentou com ele que a Odebrecht estaria vindo para lá. Aí ele falou, pô, você quer tudo, você já tem um estaleiro aqui, deixa eles lá para fazer na Bahia. Entendi. Olha, então, Mas algumas perguntas mais específicas agora, senhor Marcelo Odebrecht. Nessa Folha 59, tem um e-mail que o senhor mandou. O senhor fala, chegou no Italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo do destino da Bahia. E depois ali, eu neguei, afirmei e tal. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor conversou com esses assuntos a respeito dessas sondas com o senhor Antônio Palocci? não, eu quero dizer, provocado por eles, esse assunto falava com ele, com outros, porque vinha pressão. E essa linha, eu acho que o Gabriel deve ter claro, é aquilo que eu falei, ficou claro para todo mundo que o único modelo que tornaria aceitável construir aqui no Brasil a um custo maior era um modelo onde você pudesse compensar via custo de capital da empresa investidora um valor de afetamento aceitável. Tá. E o senhor passou vamos dizer, a Odebrecht tinha uma pretensão nesse sentido de que a linha o valor do arrendamento fosse compensatório para custo de construção? Porque para nós, é como eu falei para o senhor, a gente até pensou isso no início, mas como eram empresas distintas, eu tinha sócios distintos, nós não conseguimos evoluir. Então, para a gente, não necessariamente resolvia, lógico. Aí a gente tinha uma empresa nossa ia avaliar o fretamento em si e a outra ia avaliar a construção. Mas por que então o senhor afirmou? Ele tem claro que a linha... Porque essa era a linha que, na verdade, veio do governo, acho que o Gabriel pode ter explicado, que a única maneira de compensar o custo de construção mais alto no Brasil, já que eles queriam fazer no Brasil com custo de capital, o custo do Brasil e tudo, e sabiam que a construção era mais caro, a única maneira que eles teriam de compensar isso era bolando um modelo onde eles tinham o que a Petrobras ia contratar não era a construção. O que a Petrobras ia contratar era o fretamento. Entre o fretamento e a construção ia entrar uma variável que era custo de capital, que tornaria o valor do afretamento aceitável para a Petrobras. Então, esse era o modelo Sete Brasil. Entendi. Mas por que o Antônio Palocci deu ao senhor essa informação? Exato. E não, mas essa informação foi dada por ele. O modelo Sete Brasil é isso, quer dizer, o modelo Sete Brasil é compensar o custo de construção maior no Brasil via tarifa de arrendamento, que é o que a Petrobras contrata. Isso era claro para todo mundo. Tá. Então o senhor discutiu esse negócio com ele ou não discutiu? Esse assunto vinha sempre dentro do embolso de discutir a questão dos estaleiros, forçando a gente para investir. No fundo, o que nós queríamos era cair fora da construção e entrar só na parte de afretamento. O que era um melhor negócio do que a construção. O problema é que o que o governo esperava da gente era que a gente fizesse o investimento na Bahia e entrasse na parte de construção. Tá. Mas o senhor discutiu esse assunto com o senhor Palocci ou não? Isso que eu não... Também, mas não foi nesse contexto, mas não foi muito com o Palocci, não. Esse assunto não discutia. Por exemplo, esse assunto das sondas, eu até discuti mais esse assunto com a Dilma do que com o próprio Palocci, porque esse negócio de preço, tudo, era mais a cabeça dela. Então esse assunto até das sondas foi mais discutido com ela, tanto é assim que tem até um e-mail que eu mando para Márcio, de uma reunião que eu tive com a Dilma, sobre outro assunto, que era de arenas, tudo, que estava tendo problema, e aí ela puxou o assunto das sondas, dizendo, pô, vocês com preço alto, eu vou bolar um modelo, que era o Sete Brasil, sim, onde eu vou permitir novos entrantes para quebrar o preço Brasil. Qual era a cabeça dela? A Sete Brasil ia contratar estaleiros virtuais. Iam entrar, inclusive, estaleiro da China, tudo. E na cabeça dela ia quebrar o custo Brasil. Eu falei, tá bom. A senhora vai, tudo bem. O que eu sempre disse para ela, o custo é caro. Se a senhora encontrar um modelo que via custo capital reduza para fretamento, tudo bem. Era o que eu sempre dizia, assim. Mas essa discussão eu até tive mais com Dilma do que com Palocci.